Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é Volte para casa, o amor do Pai te espera. Amados, o nosso devocional de hoje ele é inspirado na parábola do filho pródigo, que você pode ler ela de maneira completa lá em Lucas capítulo 15, verso do 11 ao 32. Amém? Essa é a parábola completinha que você pode estar lendo. Nós vamos nos basear num texto-chave, queridos, num texto base, que é em Lucas capítulo 15, o verso 20. Onde nós vamos estar meditando sobre essa parábola do filho pródigo. Amém? Muitos acham, queridos, que essa parábola ela é somente para aqueles que saíram da igreja, que se afastaram. Não. Essa parábola, queridos, é mesmo para aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Nós estamos vivendo um tempo que de muitos cristãos desviados, perdidos dentro da igreja. Então essa parábola, esse devocional de hoje, ele é para todos os cristãos e não cristãos também. Ela serve para os dois. No entanto, querido, que nós vamos ter ali uma ação prática poderosa. E todos esses devocionais que nós temos trazido, queridos, ele tem esse intuito de meditar, se autoanalisar, se alinhar com Deus e ter uma ação prática para que nós todos os dias possamos nos alinhar cada vez mais com Deus Pai. Amém? Por isso, se você gosta do devocional, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, já deixa o seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação para você receber a notificação de todos os nossos vídeos que nós temos durante o dia e durante a semana. Amém? Então vamos lá então, queridos. Eu quero começar já simplesmente te fazendo uma pergunta. Todo devocional é importante nós abrirmos com uma pergunta, para daí nós entrarmos dentro do devocional. Você já se sentiu distante de Deus? Em algum momento você já se sentiu distante de Deus? Como se tivesse errado tanto, que não pudesse mais voltar? Pois é. Essa parábola, por isso que eu disse que ela é tanto para crente como para não crente. Ela é para os dois. Tá? E hoje nós temos uma palavra poderosa para te contar aqui, e dentro dessa palavra poderosa, desse devocional poderoso, eu posso dizer já para você o seguinte: o Pai está te esperando de braços abertos. Então fique com a gente até o final dessa mensagem, porque eu tenho certeza que essa mensagem pode mudar a sua vida, e se você compartilhar, tenho certeza que vai mudar a vida também de alguém. Amém, queridos? Então, não esqueça, curta, comente, compartilhe. Vamos para o nosso texto base, então? O nosso texto base, queridos, está em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos abrir aqui, verso 20. Diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Amém? Eu gosto muito dessa parábola e ela é uma das parábolas, queridos, mais conhecidas da Bíblia. E ela traz um contexto, uma história muito bonita para nós. Só que diante dos anos, como eu disse no início dessa mensagem, a parábola do filho pródigo parece que só ficou para aqueles que saíram da igreja, que se afastaram, e é utilizada muitas vezes como apelo, né?
Mas, como eu disse, nós estamos vivendo um tempo, e nesse tempo que nós estamos vivendo do cristianismo, nunca se teve tantos cristãos dentro da igreja perdidos e desviados de Deus dentro da própria igreja. Pastor, mas como assim dentro da própria igreja uma pessoa ela pode se perder? É simples, queridos. Eu vou citar aqui 4 situações e que a pessoa ela pode simplesmente estar dentro da igreja ou não estar dentro da igreja. Ela pode estar fora fisicamente, mas ela também pode estar fora da igreja mesmo com o corpo físico dentro. É algo estranho de se dizer, mas é muito real. Então eu vou trazer 4 situações importantes aqui e que você pode até ir comentando aí nas mensagens do vídeo, se você concorda, se você não concorda, e vamos mostrando com base em textos bíblicos. Amém? O primeiro ponto que eu quero trazer é o perigo de se afastar de Deus. E esse perigo de se afastar de Deus, queridos, embora você possa estar dentro da igreja, mas você pode estar afastado de Deus porque você não ora mais, porque você não busca mais, porque simplesmente você vai para a igreja apenas como um ritual. Ou usa simplesmente a palavra que você é cristão simplesmente porque você vai à igreja. Mas é importante nós entendermos que ser cristão é ser imitador de Cristo todos os dias em nossas vidas. Ou seja, nós podemos estar afastados de Deus mesmo estando na igreja. Então existe um perigo muito grande. Eu preciso fazer uma autoanálise e ver se eu não estou afastado de Deus. O texto que eu quero trazer aqui, dentro dessa parábola, é Lucas capítulo 15, verso 13, quando o filho pródigo ele reúne tudo o que tinha. Então vamos ler aqui, ó. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Então, queridos, é importante nós lembrarmos que o filho pródigo, ele pede a parte que lhe cabe na herança do pai. E o pai decidiu dar. E algum tempo depois, o filho simplesmente reuniu tudo aquilo que era dele e foi para um lugar distante, iludido, né? Achando que as coisas iam ser fácil, que ele ia crescer, que ele ia multiplicar, que ele era autossuficiente. Então, queridos, aqui nós percebemos que muitas vezes, seja dentro da igreja ou seja afastado da igreja, você que se afastou da igreja, as pessoas elas criam isso na sua mente. Elas criam uma ilusão na sua mente de que Deus vai aceitar todas as coisas, todas as formas e que está tudo certo e que Deus vai aceitar tudo isso. As pessoas confundem o aceitar com o amar. E são duas coisas diferentes. O filho pródigo, queridos, achou que poderia viver bem longe do pai, mas não muito tempo depois, ele descobriu que fora de casa, longe de Deus, ele estava perdido e ele estava vazio. E quantas vezes achamos que podemos viver sem Deus e acabamos quebrados, frustrados e sem direção? Quando nós abrimos os olhos, nós estamos tão distantes de Deus que parece que nós não merecemos voltar e que Deus talvez não irá nos aceitar mais. Muitos acabam pensando dessa forma. Então guarda essa frase que eu vou falar para você aqui agora. Longe da presença de Deus, o vazio só aumenta, mas com Deus a vida e plenitude. Amém? Então, queridos, esse é a primeira questão que eu quero trazer aqui dentro dessa parábola. O segundo ponto que eu quero trazer para que nós possamos contextualizar essa parábola, dentro dessa parábola do filho pródigo, é o arrependimento e a decisão de voltar. Isso é importante.
A partir do momento que você muitas vezes se iludiu mesmo, ou estando dentro da igreja ou fora da igreja, você se iludiu e percebeu que você estava longe de Deus, agora é a hora de você se arrepender e fazer a decisão de voltar. Olha, por exemplo, o filho pródigo, no mesmo capítulo 15, agora o verso 17 e 18. 17 e 18, os versos, né? Diz assim: caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui, queridos, nós vamos perceber que em algum momento dessa ilusão, dessa aventura que ele cometeu, ele caiu em si. Aonde houve uma grande fome, ele já tinha gastado todos os seus bens, né? E na hora ali, ele gastou de maneira toda errada, de maneira toda assim, contaminando as suas finanças, gastando com o que não era necessário, achando que talvez o dinheiro iria durar para sempre, mas chegou um momento que a fome veio, ele gastou tudo e ele foi procurar emprego como cuidador de porcos. E ali, simplesmente, ele se viu tão necessitado, com tanta fome, que ele comeu ali, ele sentiu o desejo, a vontade de comer a comida dos porcos. E daí foi quando ele disse, né, quando ele chegou nesse ponto de querer comer comida com os porcos, ali ele caiu em si. E ele percebeu que até os empregados do pai dele tinha comida de sobra, não era comida contada. E ele ali morrendo de fome. Então ele se arrepende e toma uma decisão. Então, embora nós possamos estar dentro da igreja ou tenha me afastado da igreja, é importante o arrependimento. O arrependimento, ele mostra, queridos, um ato de que eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, confesso o meu pecado a Deus, me arrependo, peço perdão e decido voltar para o Senhor. Então o filho pródigo, ele percebe que longe do pai, ele não tinha nada. Longe de Deus nós não temos nada, queridos. Nós não temos nada longe de Deus. Ele tomou a decisão mais importante, o filho pródigo tomou essa decisão. Ele tomou a decisão de voltar, mas ele não voltou sem antes se arrepender. Será que hoje é o seu momento de cair em si? Guarde essa mensagem que eu vou falar para você agora. Não importa quão longe você tenha ido, ainda dá tempo para voltar para os braços do Pai. Amém? Ainda dá tempo de voltar para os braços do Pai. Terceiro ponto a refletir nesse devocional é o amor incondicional do Pai. O amor incondicional. Quando nós falamos do amor incondicional do Pai, é importante, queridos, nós entendermos que o pai do filho pródigo, ele tinha um amor incondicional, ele não queria saber do que o filho gastou o dinheiro, como gastou, o que tinha acontecido com ele. O amor incondicional, ele não importa as circunstâncias que o filho está voltando, desde que ele volta arrependido, desde que ele volte para casa, tome essa decisão. E Deus também é assim para conosco. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 5, versos 6 a 8. Romanos, capítulo 5, versos 6 a 8, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer.
Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Amém? Então aqui nos mostra que o amor de Deus ele é incondicional. Ou seja, mesmo nós não merecendo, queridos, por sermos pecadores, Deus envia o seu Filho, demonstra esse amor incondicional por nós, envia o seu Filho Jesus Cristo e Jesus Cristo morre em nosso lugar. Amém? Então, quando o Filho decide voltar, no caso ali da parábola do filho pródigo, o pai não esperou o filho de braços cruzados. Pelo contrário, ele correu ao encontro do filho pródigo para abraçá-lo. Talvez você ache que Deus está bravo com você, ou que você não é merecedor, que Deus nunca vai te perdoar. Mas a verdade é que Deus está esperando para te receber com amor. E detalhe, ele vai te receber de braços abertos. A partir do momento que Deus percebeu o seu arrependimento e a sua decisão de voltar, Deus irá ao seu encontro de braços abertos para te abraçar. E pense nessa frase que eu vou te passar aqui agora. Hoje, Deus está dizendo: filho, volte para casa. Eu te amo e te perdoo. Eu te amo e te perdoo. Olha só que coisa mais linda, queridos. Deus, ele nos ama. Deus espera em todo momento, mesmo quando a gente está dentro da casa dele. Mas quando a gente muitas vezes se vê perdido lá dentro, longe dele, mesmo dentro da casa de Deus, Deus espera o nosso arrependimento e voltar. E toda vez que nós decidimos, toda vez que nos arrependemos, Deus vai estar lá pronto para nos receber. Pastor, mas eu saí da igreja, eu aprontei, eu fiz e aconteci lá fora. Não tem problema. Se arrependa e decida voltar para o Senhor. Deus está esperando por você. Deus te ama e Jesus Cristo está pronto para poder perdoar e te limpar de toda a injustiça. Último ponto que eu quero trazer aqui nessa parábola do filho pródigo é a restauração. Uma nova identidade em Cristo. Quando nós vamos para Lucas capítulo 15, verso 22, nós vamos ver algo muito interessante aqui. Olha só o que diz Lucas 15, 22. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Amém? Então, amados, aqui nós vamos perceber algo muito interessante. O filho pródigo volta pensando que ele seria como um dos servos dele. Mas quando ele está voltando para casa e o pai vai ao encontro, abraça, o pai ele faz algo inusitado. Ele chama os seus servos e fala: tragam a melhor roupa e vistam nele. Ou seja, o filho volta pensando que seria um servo, mas o pai restaura ele à condição de filho. Deus, ele não quer somente te perdoar. Deus quer restaurar você ao lugar de filho. Vou repetir. Deus quer te restaurar ao lugar de filho. E guarda essa mensagem no teu coração. Em Cristo, você tem uma nova identidade. Perdoado, amado e restaurado. Olha só, queridos. Perdoado, amado e restaurado.
nós analisamos e meditamos na parábola do filho pródigo. Mas é importante que nós devemos pensar que se essa meditação mexeu comigo, independente se eu estou dentro da igreja ou se eu me afastei dos caminhos do Senhor, o importante é você ter em mente o quê? Uma aplicação prática de como voltar para Deus. Primeiro ponto, identifique onde você se distanciou, aonde você errou, aonde você caiu. Pense, o que me afastou de Deus? Quais foram as prioridades erradas? Quais foram os pecados não confessados? Quais foram as fugas emocionais? Marca isso no papel, escreva, para você ficar mais alinhado, ficar mais fácil depois de você poder confessar a Deus. Não deixe passar nada, não deixe nada para trás, mas pegue um papel e escreva o que tem te afastado de Deus. Depois, ore e peça ajuda, peça perdão, se arrependa e se coloque na presença de Deus em oração. Segundo ponto, dê o primeiro passo hoje. Não espere amanhã, eu vou agora esperar uma festa, eu vou esperar um baile, eu vou esperar passar esse final de semana. Não. Dê o primeiro passo hoje, agora. O filho pródigo só experimentou a restauração porque tomou uma decisão. Não basta sentir saudade de Deus, queridos. É preciso agir. Então, tome pelo menos 3 ações. Uma dessas 3 ações que eu vou te falar agora, comece a tomar essas ações hoje. De preferência, faça as 3 ações que eu vou te falar agora. Dê o primeiro passo hoje. Agora, dentro desse primeiro passo, eu quero que você faça 3 ações importantes dentro da ação, dentro da saudade, dentro da decisão que você está tomando. Volte a orar todos os dias. Não importa quantos minutos você vai orar. Comece, volte, inicie, volte a orar de novo. Leia a Bíblia diariamente. A Bíblia, queridos, é um instrumento, é a sua alimentação espiritual. E depois, se você está longe da igreja, volte para a igreja. Volte para a igreja do Senhor, se reconcilie de volta, volte para os caminhos. Ou se você se reconheceu que estava perdido dentro da própria igreja, volte a participar ativamente e não só de uma maneira ritualística. Volte a participar, a congregar de coração com a sua igreja. Terceira ação prática. Receba, creia e receba, depois que você confessou os pecados, se arrependeu dos seus pecados, diante do afastamento que você teve de Deus, receba, creia e receba o perdão de Cristo. E volte a se ver como filho, não como coisa, mas como filho. Pare de se sentir indigno. O Pai não te recebe com condenação. O Pai te recebe com festa, com alegria. Declare isso. Declare isso em voz alta para você agora aí. Eu sou amado por Deus. Eu sou perdoado. Hoje eu volto para casa e recomeço com Ele. Amém? Faça esse ato, essas ações práticas, e você vai ter certeza, você pode ter certeza que vai haver grande festa nos céus, porque você voltou, porque você entendeu, porque você está de volta. Deus, Ele te ama e Deus, Ele quer você de volta. Amém? Essa mensagem falou poderosamente com você? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que você não venha perder nenhuma dessas mensagens que nós trazemos aqui todos os dias, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, assim você vai receber a notificação das mensagens todos os dias. Amém? Deixa eu orar por você, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nós nos colocamos diante do Senhor e apresento diante do Senhor a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, que fizeram esse devocional aqui conosco hoje. Uma autoanálise, uma aplicação prática, uma palavra poderosa, aonde o Senhor nos diz para voltar para casa, porque o teu amor tem nos esperado. Que essa palavra venha falar poderosamente, Pai, com aqueles que se veem distantes do Senhor, longe do Senhor, ou mesmo dentro da casa do Senhor, mas distante no coração, nas atitudes, nas ações. Que essa palavra possa fazer cada um de nós entendermos, compreendermos o teu amor incondicional e decidimos hoje tomar ações e atitudes de filhos, filhos amados, recebidos com braços abertos e recebidos com festa, porque nos arrependemos e voltamos. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã. Peça ao Senhor, Pai, que o Senhor o guarda e os proteja. Que o Senhor dê um dia abençoado, guardado e protegido por tuas mãos. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!